Boa noite a todos. Alegria estar com vocês novamente aqui para juntos refletirmos sobre o Evangelho de Jesus, que nós temos a graça de buscar conhecer sob as diretrizes da doutrina espírita, o direcionamento que a doutrina espírita nos dá no nosso estudo, na nossa busca de conhecimento do Evangelho, nos fortalece, afirma a nossa fé e nos dirige para um caminho de felicidade. Primeiro, justificando, os companheiros talvez estivessem esperando na terceira quinta-feira do mês a presença do nosso companheiro João Atílio, mas ele está se recuperando de uma dengue muito severa, passou 8 dias hospitalizado, já está em casa, e a gente compartilha aqui as nossas orações para que ele em breve esteja totalmente recuperado e nos dando prazer do convívio conosco. Nós vamos conversar hoje, começando o capítulo 27, o 27º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Já estamos chegando quase no final. Quando chegar no final, a gente começa tudo outra vez, porque cada vez que a gente passa, nós descobrimos uma coisa nova, nós visualizamos uma interpretação nova, um aprendizado de acordo com o nosso momento, de acordo com a nossa evolução, de acordo com a nossa necessidade. E hoje nós vamos começar o primeiro tópico do capítulo 27. O título do capítulo 27 é Pedi e obtereis. E eu já começo perguntando para vocês, e nós? Temos obtido tudo que a gente está pedindo? Temos recebido tudo o que pedimos? Se não estamos recebendo, por que será que não estamos recebendo? Será que é falta de mérito? Será que não estamos sabendo pedir? Estamos pedindo as coisas erradas, indevidas? Vamos pensar junto, né? E começando pelas qualidades da prece. Como deve ser a prece para que ela realmente tenha esse efeito, tenha esse resultado que a gente espera nas nossas vidas? A prece é um instrumento divino, poderoso, capaz de promover mudanças na nossa existência e no nosso ser. Mas, como tudo, nos é necessário aprender e progredir. Aprender realmente como nós devemos e podemos utilizar esse instrumento maravilhoso que é a prece. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Um pequeno trecho, dentre muitos, em que Jesus nos ensina sobre a prece. Em muitos trechos do Evangelho, Jesus nos chama a atenção de como nós devemos fazer a nossa oração. A oração que
que é um momento de sintonia, de busca, de contato com Deus, nosso Pai. E, como todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente começa com os trechos do Evangelho, dos diversos evangelistas, onde nós encontramos as recomendações de Jesus sobre a prece. Esse primeiro, que está em Mateus, capítulo 6, nos diz exatamente o trecho do filme aí, do vídeo. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que oram em público, nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que já receberam a sua recompensa. Que recompensa que a gente está buscando quando oramos? Quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e feche a porta. Orai para o vosso Pai em secreto, e Ele, que sabe o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Orar em secreto. Essa colocação de entrar para o quarto não significa necessariamente que a gente deva se afastar, entrar e se isolar para fazer a oração. A oração pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer tempo, mas a oração é feita, onde que é esse quarto que a gente entra? É aqui dentro. É aqui dentro que a gente ora. É um encontro nosso com Deus. Não é necessário que os outros vejam, se bem que sempre é muito bom compartilharmos a prece, mas é aqui dentro que a gente faz a nossa oração. Num outro trecho que a gente encontra no Evangelho, não cuideis de pedir muito, não cuideis de pedir muito em vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam ser pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que peçais. Veja que recomendação importante para nós. Ao orar, não ficar preocupado em ficar pedindo demais. Deus sabe mais do que nós necessitamos. E seguimos. Em Marcos, capítulo 11. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Ao fazermos a oração, procurar ter um coração limpo. Como que a gente vai orar, buscar contato com Deus, com o coração cheio de ódio, cheio de mágoa? Como que a gente vai sintonizar aquele que é todo amor e bondade? Em Lucas, conta, através de uma parábola, de uma história, 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, o outro um publicano. O fariseu e o publicano. O fariseu conservava-se de pé e orava assim, consigo mesmo: Deus, vos rendo graça por não ser como esses outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. E ele era, modesto pra caramba, era muito modesto,
Eu te agradeço por não ser igual a esses outros aí que são ladrões, injustos e adúlteros. Nem mesmo como esse outro que está aí do lado. Olha, eu jejuo 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo o que possuo. Praticava direitinho as coisas exteriores, mas por dentro era cheio de vaidade e de espírito de contenda, né? Já o publicano, ao contrário, não ousava sequer erguer os olhos em direção ao altar. E orava, dizendo, batendo no peito e dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. E dizia Jesus: declaro-vos que este voltou para casa justificado, e o outro não. Porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Mais uma belíssima recomendação para nós todos, sobre a nossa postura de como orar. Então, nesses trechos do Evangelho que a gente viu, de Lucas, de Marcos, de Mateus, Jesus nos instrui, nos dá a direção de como a gente deve orar, das qualidades que deve ter a nossa prece, para que realmente tenha o efeito, para que ela realmente faça diferença nas nossas vidas. E aí a gente recapitula, né? É bom a gente voltar e recapitular para realmente reforçar na nossa mente. Uma primeira recomendação: quando orardes, não vos ponhais em evidência, orai em secreto. Posso estar no meio de uma multidão, posso estar no trânsito, no trabalho, em qualquer lugar que seja, eu posso me recolher para dentro da minha consciência e orar a Deus. Quem dera nós tivéssemos esse hábito, essa iniciativa de cada atividade que nós fôssemos iniciar ou desenvolver, buscarmos antes esse contato com Deus. Pai, será que a decisão que eu estou tomando, será que essa atividade que eu estou iniciando, ela é boa? Ela realmente é boa para o meu semelhante? Me ajuda, Senhor, a desenvolver essa atividade com um espírito de fraternidade, com amor ao próximo, com alegria de praticar o amor. Será que se nós fizéssemos um pensamento desse a cada coisa que nós fôssemos iniciar no dia, não faríamos muito melhor as coisas? E não seríamos muito mais felizes em cada pequena coisa? Se é para atender alguém, se é para dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, se é para ajudar, se é para desenvolver um trabalho manual, que a gente busque aqui dentro o contato com Deus. A outra recomendação, recapitulando, né? Não vos afeteis de orar muito, não é pela multiplicidade das palavras, mas pela sinceridade. Às vezes a gente pensa que seremos atendidos se nós orarmos, decorarmos uma oração muito comprida, né? Ou se nós orarmos aquela oração 35 mil vezes, e na verdade,
não é assim. A oração nada mais é do que o nosso pensamento revestido de sentimento. Palavras vazias não significam nada. Sobre a multiplicidade das palavras, tem até uma historinha que eu gosto, que com certeza vocês conhecem, mas vale a pena relembrar, que fala daquele senhorzinho simples, numa cidadezinha pequena, que todo dia de manhã ele passava pela igreja, entrava, olhava para o Cristo, rapidamente, e dizia só: Senhor, eu sou o Zé, eu vim te ver. E ia embora. E o sacristão estava sempre observando, né? Aí um dia o sacristão interpelou e falou: oh, mas como é que você, né? Você vem aqui, como que você reza tão rápido, né? Você não fica nem 5 minutos aqui, já vai embora. Ele falou: não, mas eu só sei rezar assim. Eu não aprendi a rezar. O que eu sei é desse jeito. E o sacristão falou: nossa, como que esse ser espera, né, receber a graça de Deus, se não sabe nem rezar? E aconteceu que um dia, esse senhorzinho simples ficou doente. Ele ficou doente, e o sacristão também ficou doente, foram para o mesmo hospital. E estavam lá internados, ele num quarto, o sacristão no outro, e a enfermeira começou a perceber que aquele senhorzinho que estava lá internado, apesar de estar doente, debilitado, estava sempre contente, até animava os outros companheiros de quarto, estava sempre contente, sorridente, enquanto que o sacristão estava sempre triste, depressivo, chateado com a doença, e o senhorzinho estava lá animado, feliz. E a enfermeira falou: olha, conta aqui para mim, como é que o senhor está aqui doente, né? Eu sei que o senhor está com um problema até grave, como o senhor consegue estar assim, para cima, animado, né? Ele falou: não, olha, você não sabe, todo dia de tarde, eu vejo um vento bater ali pela janela, e ele entra com o vento. É Jesus. Ele vem e me fala: Zé, eu sou Jesus, eu vim te ver. E esse é o motivo da minha alegria. O sentimento na oração é tudo. Um montão de palavra não significa nada. E quando a gente vai buscar a Deus, como que a gente espera sintonizar aquele que é todo amor, bondade, com esse cascão aqui? Dá? Se a gente não se esforçar para arrancar essa casca de mágoa, de ressentimento, de ódio, realmente é difícil que a gente tenha, né, uma sintonia, um efeito bom da prece. Se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoa antes, para que os nossos corações e as nossas orações estejam em sintonia com Deus.
E quando orarmos, não façamos como fazia o fariseu. Nos coloquemos com humildade em relação aos nossos semelhantes. Reconheçamos as nossas fraquezas. Reconheçamos que os nossos semelhantes têm fraquezas também, necessidades, mas que merecem o nosso respeito e a nossa ajuda. Nos postemos com humildade em relação ao nosso semelhante e em relação a Deus nosso Pai. Ele sabe muito mais do que nós, o que nós necessitamos. Saibamos pedir, mas não nos esqueçamos do trechinho da oração que nós nos cansamos de repetir, mas parece que a gente não aprende, né? Quantas vezes a gente já orou? Seja feita a vossa vontade. Mas na prática, a gente troca. A pessoa a gente conjuga, seja feita a nossa vontade. Quando a gente ora, a gente quer que seja feita a nossa vontade. E a nossa vontade ainda é muito imatura. Nem sempre nós pedimos as coisas adequadas, por isso nem sempre recebemos. As nossas mães davam tesoura de ponta para a gente brincar? Não. Por quê? Porque elas tinham juízo, né? Mas, muitas vezes, nas nossas orações, nós pedimos tesoura de ponta, que pode machucar a gente e os outros. E Deus, que nos ama, não nos concede esses pedidos. E as nossas orações, gente, nós aprendemos que a oração, ela pode ter para nós 3 funções. Se lembram? A oração a gente faz para pedir, para agradecer e para louvar. Mas vamos ser sinceros. Em que fase que a gente está aqui, né? A maioria de nós está nessa aqui. A oração nossa serve para pedir, em segundo lugar para pedir, em terceiro lugar para pedir, e em quarto para reclamar porque que ainda não conseguiu, né? Ô Deus, por que está demorando tanto? Né? Eu estou precisando, estou com pressa. Tem que demorar tanto assim, né? Normalmente a gente está fazendo a oração só para pedir, pedir, pedir. Quantas vezes nós fazemos uma oração sem fazer um pedido, para agradecer? Ou será que nós não temos nada para agradecer? Vivemos focados no que nos falta e deixamos de olhar todas as dádivas que nós temos, todos os dons que nós recebemos. Perdemos a capacidade de olhar para o lado e ver as pessoas necessitadas. Quanta gente sofrendo do nosso lado, mas o nosso coração endurecido, está tomado da indiferença, e não consegue ver a dificuldade do outro. E, portanto, não enxergamos as muitas coisas que nós temos para agradecer. Se nós não aprendemos a agradecer, que dirá louvar? O que é louvar? Enaltecer, glorificar, cantar a dádiva, a maravilha de Deus na nossa vida.
Quantas vezes a gente acordou e podendo abrir os olhos e ver a luz, quando muitos não veem, podendo levantar da cama, quando muitos não podem. Quantas vezes a gente teve vontade de cantar, obrigado, Pai, obrigado por esse momento. Deus é maravilhoso, Deus é grande nas nossas vidas. E quantas vezes a gente faz isso? A gente acorda, já, com a cara amarrotada, o cabelão despenteado, se olharem para nós a gente já fica bravo, já quer brigar com o vizinho, o cachorro do vizinho que latiu a noite inteira, Encontra o primeiro na rua, andando, a pessoa fala bom dia, você fala bom dia por quê? Só se for para você, porque para mim não tem nada de bom não, Deixamos de enxergar tudo que Deus nos proporciona. Então, uma recomendação, vamos tentar passar desse lugarzinho aqui para esse, nas nossas orações. E se alguém ainda duvida, se alguém ainda acha que a prece não adianta nada, que a minha oração vai ser uma gotinha no oceano, tanta coisa difícil, tanta coisa, acontecendo aí, a minha oração vai ser uma gotinha no oceano. Mas não nos esqueçamos que vivemos todos envolvidos no fluido universal. Do mesmo jeito que o ar nos envolve aqui e possibilita que vocês me ouçam, porque as ondas sonoras fazem vibrar o ar e chegar o som até vocês. Nós todos estamos mergulhados e envolvidos no fluido universal, uma energia divina. E cada vez que oramos, o nosso pensamento envolvido de sentimento faz vibrar esse fluido universal. E essa vibração que nós provocamos com o nosso sentimento, com o nosso pensamento, ela vai se propagar em todas as direções, até onde a gente não imagina e onde a gente não é capaz de perceber. As vibrações da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso sentimento, fazem vibrar o fluido universal. Melhor ainda, se formos dois, como disse Jesus, onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas, em seu nome, ali ele estaria. Se formos dois e fizermos vibrar esse fluido universal, ou se formos muitos e fizermos vibrar, e nós fazemos esse fluido universal vibrar a todo instante, com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E aí, por que nós não estamos obtendo aquilo que nós pedimos? A explicação mais fácil que eu encontrei foi no livro de física. E aí, eu já vi que o pessoal chegou a mexer na cadeira assim, porque a gente na escola adorava as aulas de física, Acho que eu era o único que gostava da aula do Kimura. Kimura foi meu professor de física. Mas tem uma matéria em física que é ondulatória,
e que fala exatamente das vibrações. Se tiver sintonia, se as nossas vibrações, quando nós vibramos em duas ou mais pessoas, e a gente pode analisar do ponto de vista das pessoas e em relação a Deus também, mas se duas pessoas estiverem vibrando na mesma sintonia, olha, essa aqui está na mesma sintonia da outra. O que acontece com a onda? Potencializa. Olha a onda gigante que se forma quando duas ondas na mesma frequência, na mesma sintonia, se juntam. Isso é física. E nós também, se as nossas vibrações estiverem sintonizadas, a gente vai fazer que aquela nossa ondinha da nossa oração possa gerar uma força descomunal, uma força estrondosa lá na frente. Mas, se estivermos em desarmonia, um pensa para cima, o outro para baixo, né? Um puxa para lá, o outro para cá. O que acontece? Na física, nada. Não chegamos a lugar nenhum. Assim, funciona para nós, no nosso coletivo. Funciona aqui dentro de cada um de nós. Nós que temos a capacidade de produzir essa onda, acabamos ficando só na turbulência, né? Acabamos ficando só naquele sentimento de angústia que não vai para lado nenhum, porque nós não estamos conseguindo harmonizar as nossas orações, as nossas vibrações. Em relação a Deus, nosso Pai, também funciona do mesmo jeito. Será que nós somos capazes de harmonizar as nossas vibrações, as nossas orações, os nossos pensamentos com a maravilhosa vibração do Criador, que emana amor, compreensão, tolerância, perdão, todos os sentimentos bons que Deus emana? Será que nós conseguimos harmonizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos com essa força maravilhosa? Porque se nós não conseguimos sintonizar com essas vibrações, nós acabamos nos colocando sempre na turbulência, na noite da tempestade, na luta, na angústia daquele que não tem caminho, que não encontra o caminho. Mas se nós nos dispusermos realmente a nos harmonizar com essa vibração do amor, nós seremos capazes de tocar o divino, de sentir Deus na nossa vida, desde que a gente esteja disposto a sintonizar, a realmente orar com humildade, buscando toda a sabedoria que Jesus nos colocou à disposição, quando Ele nos ensina as qualidades da prece. E para encerrar, pedindo licença a vocês tomar mais um pouquinho do tempo, uma oração muito bonita, ditada por Maria Dolores, para o Chico, que diz assim, para nós que somos pedidores contumazes, né? Pedidores renitentes: agradeço, Senhor, quando me dizes não
às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro e barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens para mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspira a te buscar. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que eu preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir com o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor. Que seja feita sempre a tua vontade. Que assim seja. Obrigado pela paciência, obrigado por essas vibrações maravilhosas que vocês mandam daí para cá, e que a gente possa ter outras oportunidades de conversar e refletir.